Preciso falar também sobre Matheus Fernandes e a negociação com o Galo. Edinaldo Rodrigues fora temporariamente da presidência da CBF, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias sobre Edinaldo Rodrigues, que foi afastado da presidência da CBF. Nessa quinta-feira, a pedido do vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu afastar o presidente da CBF. A justificativa é de que um acordo assinado entre dirigentes da CBF em fevereiro desse ano e que garantiria estabilidade política ao Edinaldo, esse documento não é válido. Tudo porque a assinatura do Coronel Nunes teria sido falsificada. Um laudo pericial, inclusive, já apontou que o ex-presidente da CBF, o Coronel Nunes, não foi o responsável pela assinatura. Aí você pode estar se perguntando, mas por que ele não assinaria? Coronel Nunes, com 86 anos e lutando contra um tumor no cérebro, também tem estado de demência avançado. Enfim, diante desse cenário e com o afastamento do presidente Edinaldo Rodrigues, o desembargador decidiu colocar o Fernando Sarney como interventor e também pediu para que ele convocasse uma eleição para presidente nos próximos dias. A gente certamente terá novidades em 28 de maio, quando está marcada uma audiência definitiva no STF para tratar sobre o tema. Desde 2018, uma série de disputas por conta da presidência da CBF tem acontecido e o STF, por meio do Gilmar Mendes, que é ministro, deve colocar um ponto final nessa história. O Edinaldo está muito convencido de que será recolocado no cargo, como já aconteceu em janeiro de 2024, também após uma decisão do STF. Mas a pergunta que fica, e a mais importante é, Carlo Ancelotti segue na CBF ou ele vai desistir por conta do afastamento do presidente? O que o técnico italiano do Real Madrid, que já tem um acerto com a seleção, afirmou a pessoas próximas, é que ele se acertou com a CBF, não com o Edinaldo, então sim, estará mantida a decisão de fechar com a seleção brasileira. E aí, só para completar e arrematar de vez essa história, 19 das 27 federações já soltaram um manifesto na noite dessa quinta-feira, se mostrando a favor de um novo candidato à presidência e vice. A curiosidade é que no mês passado ocorreu a eleição para presidente da CBF e todas as federações e todos os clubes de séries A e B declararam-se favoráveis à reeleição de Edinaldo Rodrigues. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Queria te atualizar sobre a situação de Matheus Fernandes. O volante que pertence ao Red Bull Bragantino gosta da ideia de jogar no Galo. E o Cuca é o grande entusiasta da contratação desse jogador, mas dá para dizer que o Cuca está meio sozinho nessa. Diretores, pessoal do Scout e o Siga do Atlético são contrários à chegada do volante. Até por isso, não dá para dizer que há um avanço nas tratativas, embora não represente um investimento muito caro. Hoje o Red Bull Bragantino toparia sentar para conversar numa negociação a partir dos 2 milhões de euros. Ele havia sido comprado por 1 milhão de euros. A questão é que o Paulo Brax, o CEO, o homem forte do futebol atleticano, prefere a chegada de William Arão, volante que não está nos planos do técnico Cuca. Só para completar o noticiário do Galo, vitória por 3-1 contra o Caracas na noite dessa quinta-feira na Arena MRV. Resultado que levou o Atlético, manteve o Atlético na segunda colocação do grupo, atrás apenas do Cienciano. Os times se enfrentam na última rodada, tendo o Galo como mandante. Se o Atlético vencer, assume a primeira colocação e passa direto para o mata-mata da Sula. Okay. O resultado e o encaminhamento para a classificação não podem apagar a vergonha que vocês, donos do Atlético, estão passando na instituição de não pagar quem vocês devem. Vocês devem o isso foi exposto. Vocês devem o Atlético Paranaense, isso foi exposto. Segundo o que consta, deve também ao Botafogo. E agora apareceu uma dívida com o Coritiba. E o Corinthians. Desculpe, mas o Corinthians. Vai vencer um ano, hein? Que você está lembrando, meio do ano agora, um ano do Fausto Vera. Do Fausto Vera. Isso é uma vergonha que vocês estão fazendo o Atlético passar. Absurdo. Eu hoje, gente, eu tô falando por mim, não quer dizer que a dor tem que ser de todo mundo não, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, eu abri hoje o grupo nosso do Jogo Aberto, programa em rede nacional do Oiapoque ao Chuí, todo santo dia de 11 a 1 da tarde, e tudo, pelo menos umas 15 mensagens aqui, davam conta do que vocês estão fazendo com o Atlético. Aliás, está na hora de aparecer alguém para dar explicação sobre isso. Porque quando ganha título de mineiro ou título de expressão, ou uma grande classificação, sempre tem um dono que aparece para falar. Então agora é hora de aparecer para falar. Porque quando vocês compraram a onça, eu falo isso aqui direto, vocês sabiam que tinha que dar leitinho e carninha para ela.
Então, vocês estão arrebentando com a reputação do Atlético, que era muito ruim quando o clube é associativo. Vocês pegaram, transformaram isso em SAF e vocês não estão cumprindo com a obrigação. Deu calote em torcedor no manto e agora tá dando calote em clube e ninguém aparece pra falar. E quando é pra aparecer, vocês desmarcam a tal da entrevista. Passando os valores, Natanael quase 10 milhões, Davidson parou no 5 e tá na justiça, né? 5 milhões de reais, Coelho 36 milhões de reais, Fausto Vera quase, um pouco mais de 21 milhões de reais. Tá aí, Galão. Vamos pagar, Galo. Vamos pagar. A história é assim, o torcedor, eu fico pensando o que passa na cabeça dele, né? O Atlético pagou a grama sintética? Deve ter pagado. Deve ter pagado, essa aí deve ter pagado. O Atlético falou que vai fazer uma reforma do CT da base, agora vai gastar 4 milhões. Mas de onde que sai o dinheiro? Aí você não paga um jogador para poder fazer a reforma? Você pagou a grama e aí não pagou isso? Qual que é a história? O que tá acontecendo? Ou não? Ou esse dinheiro que veio da grama foi feito um aporte para ela, mas aí você não faz para pagar o jogador? Só uma outra quem questão. Que pagou então? Qual jogador pagou? Só uma outra questão aqui. De repente naturalizou, que eu vi várias pessoas ontem na internet falando que é uma hipocrisia a imprensa levantar essa questão das dívidas do Atlético com relação a não pagamento de jogadores, já que mais de 90% do futebol brasileiro os clubes devem jogadores. Isso é escandaloso usar eu acho. Esse argumento. Eu acho Legal. que diz, O cara eu matou, acho que então diz também até a posso respeito do matar. caráter. É. Eu acho que diz até a respeito do caráter. Eu acho que vai muito além da questão esportiva. Uma pessoa que acha que pode ficar devendo, assim, afinal de contas todo mundo deve, todo mundo tem as dívidas, né? Eu acho que não teria nada de errado o Atlético estar com essas questões e estar pagando ali, que fossem parcelas a perder de vista, 4, 5 anos, mas eu acho que isso não casa com o que disse ou disseram os donos do Atlético quando assumiram um controle do clube lá em 2021, Breno. Os discursos estão bem distantes dessas práticas que realmente, assim, eu não consigo normalizar, tá? Em todas Seja as o frentes, Atlético, falou. o Cruzeiro, o América, qualquer clube, porque nessa, gente, o futebol nunca vai melhorar. E o próprio Atlético quer isso pra ele. Em todas as frentes. As promessas não foram cumpridas. Na arena, agora que estão resolvendo os problemas, estou começando dos menos importantes, tá? Na montagem do time, que prometeram muito mais do que a gente tem visto, e na administração dos problemas. Eu me lembro muito bem que a questão da tal da RJ foi tratada. Não vamos fazer RJ, vamos pagar todas as dívidas rapidamente, não queremos fazer RJ. É claro que não, vocês são credores do clube. Vocês vão entrar na RJ para negociar uma dívida que vocês têm com o clube? É óbvio que não tem otário do lado de cá, né? Não tem. Aí agora dando calote geral, e aí eu reafirmo, deram no manto da massa. Eu ainda era profissional da Itatiaia e falei no microfone da Itatiaia. Eu gosto de repetir isso, sabe por quê? Porque acham que como você tá lá, você não tem cabedal para falar. Tem. Falo lá e falo aqui. Não pagaram, receberam dinheiro dos mantos e não entregaram. Depois, eu não sei nem como é que tá essa situação. Eu já saí da Itatiaia faz 2 anos. Então não sei nem se entregaram os mantos todos. Aí agora, eu vi gente reclamando que os clubes estão expondo a situação. Ah não, mas o fulano deve estar expondo a situação. Paga, você tem que pagar. Vocês assumiram um compromisso. E outra coisa também que eu vi, que pra mim é indigno. Devolve o Fausto Vera. Não. Você comprou? Teve avaliação pra comprar? Teve o aval de quem pra trazer? Então agora o filho é de vocês. Embala e balança. Não tem o que fazer. Agora, vocês estão passando um recibo. Aliás, falta passar o recibo, né? Vocês estão passando um sinal de que vocês não estão nem aí. E eu reafirmo, eu duvido que nas outras empresas de vocês não arquem com os compromissos que vocês assumem. Eu duvido, mas o futebol aceita tudo. E um outro argumento é que, não, é normal, porque futebol não é normal. O Atlético é SAF, hoje o Atlético tem dono. E dono que dá calote é caloteiro. HG, nessa aí o Atlético vendeu um jogador que ele não comprou. Exatamente. E continuou não pagando. Não, sim. Mas porque agora ficou na justiça, né? Deixou assim, um protesto. O Atlético é outra coisa. Errado. Atenuar porque tá na justiça. Errado. Olha, eu posso estar errado, é a minha opinião. Não, errado tá o Atlético, não pagar. Eu penso o seguinte, será que não é melhor você chegar e falar assim, torcedor, estamos devendo Corinthians, estamos devendo Botafogo, estamos devendo... E olha só, nós estamos para receber um dinheiro do Flamengo que não paga, do Fluminense que não paga. Isso deu um desencaixe nosso, não justifica uma coisa ou outra. Vamos buscar uma solução, né? Nós estamos tentando negociar, negocia com os outros clubes. Ser transparente, né? Com o ego das pessoas. Isso, porque o problema, transparente, né? Ontem a gente estava lá na Arena MRV e era assim. Eu estava fazendo lá o meu pré-jogo e era uma bomba atrás da outra. De repente o pessoal tá falando do Fausto Vera. Aí nós estamos falando, de repente vem Natanael. Aí de repente aí, cara, perdeu todo o foco em cima do jogo para poder falar disso. Mas é claro que tem que falar disso. Porque o torcedor ele tem que entender qual que é a preocupação do torcedor em cima disso. Nós não temos uma janela agora? Isso. O Atlético não tem que contratar? Tem. Então o sonho do torcedor é o quê? Ele tá torcendo para que chegue até o dia 2, com o Atlético em alto nível ali, né, brigando no meio para não cair, tal.
E aí, quando chega no dia 2, chegam uns reforços e nós vamos sonhar em ganhar a Com Copa do algo Brasil, mais. em ganhar a Sul-Americana e tal. Mas quando ele olha que não tá pagando ninguém, ele fala assim, como é que ele vai contratar o reforço? E como que ele Quem vai chegar? e como que ele vai conseguir isso junto a outros clubes para poder ter a Quer dizer, abertura de fazer uma alguém vai negociação? querer fazer um negócio com o Não vai- Atlético? Não vai fazer Então, aí o negociação. torcedor já começa a Até ficar acaba preocupado, fazendo, mas lógico. é mais difícil, né? Claro que Cara, o isso é clube muito olha sério, assim, isso é a muito situação que tá É, acontecendo. porque aquilo, eu não sei quem disse, eu não sei se foi, acho que foi o Thiago Fernandes que falou que existem garantias, né? Quando você vai fazer um tipo de, tem a garantia. Cara, a dívida tá aumentando, a cada balanço a dívida aumenta, vamos ver agora nesse atual, a dívida aumenta, o executivo tá lá mantido, a dívida aumenta, as coisas complicadas, e erra no projeto da Arena MRV, tá tudo de boa, afinal de contas, é normal, erro de projeto e tal, aí o time tem os problemas no planejamento da montagem do elenco, e ninguém fala nada, cara, o time não tem volante, gente. Nós estamos falando dos problemas menos relevantes do que esses da dívida. E essa dívida só aumenta e não paga ninguém, e isso vai virando notícia e vira chacota. Ô, HG, eu nem acho, com sinceridade, o aumento da dívida a questão mais complicada. É o calote. Porque é complicado sim, a questão de não pagamentos, mas sobre a dívida, qual plano, qual oportunidade o Atlético já apresentou um planejamento, RJ não pode ser feito. E lembrando as pessoas, RJ é algo que está na lei, né, que pode fazer. Muita gente entende a RJ, você pode questionar se é correto, o que a RJ prega do recebimento, dos valores, dos descontos, mas enfim, qual o plano hoje do Atlético, a longo prazo, vamos pensar aqui os próximos 4 anos, para uma redução dessa dívida? E aqui eu não estou colocando nem a porcentagem da redução, mas uma redução, seja de 10%, 5%, não tem esse planejamento. Já foi a venda do shopping em determinado momento, já foi a espera de um aporte que acabou não acontecendo. Então, qual que é o plano do Atlético? Porque você vai contraindo jogadores para o seu elenco, a dívida vai aumentar. Mas e a contrapartida disso? Qual é? Isso nunca foi apresentado. Se eu estiver falando aqui alguma coisa de errado, Breno, você que é um cara que vive o dia a dia do Atlético, pode falar o contrário. Eu acho muito grave isso, não ser apresentado um plano. Olha, nos próximos 5 anos, o Atlético planeja, já tem Na verdade, né, Valdo, já tem os juros em chegaram vigor. até a fazer um plano, né? Que seria 2026. Isso, só que E isso aí já mudou Ah, pra é 2029. Isso, É, mas aí já então, mudou tá, pra frente, mas- porque não tá sendo concretizado. Isso, mas esticou. E o que continua? O mesmo plano que não vai poder ser cumprido em 26? É. Porque quando chegar em 28, e aí ele vai... Estica de novo. Sabe? Estica Não de tem novo. algo, assim, concreto de fato. É a estratégia da incompetência mesmo. Estratégia da incompetência. Agora, o futebol aceita tudo mesmo, né? Aceita. Aceita tudo. Só o futebol. É impressionante. E cara. só o futebol. Não vamos pagar aqui pelos bancos, pela construtora, não vamos pelas empresas de comunicação, mas no futebol larga. Paga quando der. Paga quando der. Até quando é questões de torcidas organizadas brigando na rua e cometendo crimes, né? Até nisso o futebol também dá uma limada na situação. Tem só uma mensagem aqui que chegou de um ouvinte nosso dizendo: bom dia, isso parece sócios, é o Roberto aqui, isso parece sócios desvalorizando a marca para comprar barato de outros sócios. Prática horrorosa, é muito comum, vou fazer minha empresa valer menos e vou comprar mais barato. Como eles são os donos das dívidas, fica mais fácil ainda. Não dá para achar que não. Teve um não outro tem torcedor aí sentido que isso, né? comparou a atual situação do Atlético, que a gente, e ainda falando que a gente não fala. Aqui a gente fala tudo, aqui a gente não tem problema nenhum, a gente sempre tá falando. Vai falar bem, vai falar mal, vai falar o que precisa ser ouvido, a gente não tem esse problema, a gente não tem rabo preso com ninguém aqui, que tá liberado para falar. Falando que comparando a atual situação com a situação do Cruzeiro de 2019. Não, 2019 o Cruzeiro foi roubado internamente. Foi rombos. O Cruzeiro não ficava dando calote em um, calote em outro, não. O calote saiu de dentro pra fora. É muito O diferente. Cruzeiro foi saqueado igual na Casa de Papel, Isso, de dentro pra fora. Isso, foi de dentro pra fora. Então, Tem alguns- não compara, não. Se você é cruzeirense, dá uma estudadazinha do que foi o que aconteceu no Cruzeiro em 2019, ou se você não é torcedor do Cruzeiro ou torcedor de outro clube, é só dar uma estudadazinha, que aí você vai entender o que aconteceu no Cruzeiro. Já está bem acostumado com a rivalização de todo o assunto. É envolvendo o impressionante. Atlético Cruzeiro. Os caras rivalizam tudo, até dívida. Isso, até dívida. O Alexandre Rodrigues está aqui, mandou 3 doletas, né? R$826 aqui na cotação atual. Só atleticano defendendo, deixa o Valu representar. O Valu está aqui como jornalista, como comunicador. Fala dos 2, fala de 3, fala de 18. O povo Valu ainda tá não aqui. entendeu o que a gente faz aqui. O Breno garante a mesma coisa, tá? Relaxa. Pode rolar acidez, provocação e tal, mas é tudo com muito respeito. A gente sai do ar aqui, ninguém vira a cara pra ninguém. Eu duvido se teve algum aporte. Quando tiveram que vender o Nacho, é porque ainda devia o passe dele. Será que colocaram dinheiro? Eu não sei dessa informação. Também não Sinceramente não sei. O Mas- problema é que agora, como o Valu disse, Mas tem um shopping mais... a questão do Nacho foi isso mesmo. O Atlético estava devendo o Nacho, conseguiu vender o Nacho. Pro É, próprio impressionante, River Plate. Impressionante. Não, essa questão do Davidson. Não, o Atlético é o Chaves vendendo churros. Não, impressionante. Isso é um negócio Só, impressionante. aqui, eu não duvido que alguém ligou lá pro presidente do Corinthians e falou: ó, a situação aí, tô vendo que tá feia, vocês também estão devendo, tem questão de brigas por isso. Quer o Vera de volta?
Pagamos salário, aliviamos a conta. Mas o Corinthians fala, não, ele já fez 8 jogos no Não, Brasileiro, pois não é, adianta. ela usa na Copa Sul-Americana. Sabe? Então, assim, você tá louco. É um negócio medonho, cara, medonho. E aí marca uma entrevista que poderia ser esclarecedora para tratar desses temas aqui e desmarca uma entrevista. Então eu acho que a explicação tá aí. Nós vamos fazer entrevista, vamos abrir aqui para responder o quê, para falar o quê, para expor ainda mais. Mas deveriam, né? Porque prometeram. Mais uma promessa não cumprida. Olha aqui, qual é a polêmica que você ia soltar? Não, é aí? porque ontem, diferente de um amigo aqui da mesa, não vou citar nomes, porque ele vai se manifestar, algumas rádios, ontem eu tava lá na Zona Mista vendo, parabenizando o Bernard porque elegeram ele o melhor em campo. Mas tem um amigo nosso aqui que ficou indignado quando eu falei que eu achei que ele tinha feito um primeiro tempo. Não é isso mesmo, Elton? Cara, o Bernard melhor em campo? Cara, eu assisti de verdade, que eu assisti outro jogo. Aí, ó. Eu também gostei da partida do E Bernard. eu assisti. falei isso quando o Martins antes de me Eu vi duas Eu rádios assisti dando de melhor em verdade. campo pra ele e ele agradeceu isso na Zona Mista ontem. Mas você falou que você devia ter visto outro jogo. De Se ele verdade jogou que eu vi bem. outro jogo. De verdade que eu vi outro Eu jogo. acho que o primeiro tempo foi bom. O segundo ele deu uma queda, mas eu acho que ele foi bom. Em relação ao que ele vinha fazendo. Eu peguei aqui. É. Vamos Não, o lá. problema é o sarrafo baixíssimo mesmo de nível de atuação que ele estabeleceu. Falou, né? é claro que Problema. não é a expectativa que a gente tem em relação ao Bernard. Não. Muito longe. Mas agora, se a gente analisar o que ele já fez até agora, Eu acho que ele ele está fez- num crescimento. eu acho que ele- não, ele eu está acho que ele fez mostrando um alguma jogo coisa. ok. Peraí, Tá mostrando. Antes ok. ele nem ok tava fazendo. Peraí, Essa aqui é a É que questão. quando você não Peraí. tem grana no bolso, com 50 reais você ficou rico. Então, assim, não dá, cara. É muito Cara, pouco não, ainda e eu tal. não, de verdade, eu tô olhando a escalação do Atlético aqui, eu não consigo entregar pro Bernard o melhor em campo. Não, O Júnior Santos, por exemplo, ele errou gols. Pra mim foi o Coelho. Ele errou gols e pra mim ele foi melhor que o Bernard. O Coelho foi disparado melhor. O Scarpa, no pouco tempo que ele teve em campo, 45 minutos, ele foi melhor que o Bernard. O Rubens. O Rubens, pô, piada, né? O Rubens, piada. Você pegar e dar melhor. Cara, você dá melhor em campo pro Eu acho Bernard. que quem pro fez isso, de Bernard- repente, tá tendo uma motivação Nossa, pra ele, né? motivação de onde que tá tirando? Mas eu acho que ele não foi mal. Velho, vamos lá. Foi melhor que tava Chutes indo. a gol, nenhum. Chutes próximo ao gol, nenhum. Chutes bloqueados, nenhum. Ele tentou 4 dribles, acertou um. Como que eu posso dar para um meio-campista, que é o cara que pode pisar na área, que é articulador e que tem a pinta, que era antigamente, de atacante, um cara que não entregou números? E olha que futebol, eu não sou o cara que baseio tudo em Mas números. é porque Eu tô pegando o que eu vi e eu fui pegar e falar assim, cara, eu quero procurar algum número que ele tenha se destacado. Nenhum. Eu tenho. Nenhum. Fala, massa atleticana, esse aqui é o nosso vídeo de hoje com as informações nesta tarde de sexta-feira do Galão da Massa, né, vésperas aí do grande clássico no Mineirão, com a torcida rival, né, presente, né, nesse primeiro turno é mando do rival, então é mando deles, e na volta será mando do nosso querido Galão, só com o torcedor da massa atleticana, né. A preparação segue a todo vapor, as pedidas, né, do Cuca aí, tem um entrave aí pelo Matheus Fernandes, né, ele que é o volante aí do Bragantino, mas o Sigas, a diretoria também tem emperrado aí esta negociação, né. O Galo está numa situação financeira muito complicada, dívidas expostas aí, tem dado o que falar e a gente traz aí as informações para você. Ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com mais amigos e deixa aquele like aí para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Corte do Galo.